Seja bem-vindo a mais uma aula do SAPE Online. Sou o professor Felipe de Matemática e hoje nós vamos falar sobre números decimais. Então, vamos para a definição. Os números decimais são elementos, do conjunto racional e irracional. Então, em ambos os conjuntos nós vamos encontrar números decimais. São a representação de valores não inteiros e por isso possuem vírgula seguida de casas decimais. E aí alguns exemplos, 1,32, 0,32, menos 8,1. Todos esses são casos de números decimais. Então perceba que quando falamos de números decimais também, assim como no caso de frações, nós estamos falando de quantidades que nem sempre estão inteiras. Às vezes podem estar abaixo de uma unidade, ou às vezes, mesmo excedendo uma unidade, elas ainda não compõem uma quantidade fechada, inteira. Quanto à leitura de um número decimal, nós vamos fazer a leitura da seguinte maneira. Então, será feita aí a união da parte inteira do número, que é expressa antes da vírgula, e depois a gente vai falar da quantidade de casas decimais, que é o que vem depois da vírgula, E isso corresponde à parte fracionária. E aí nós vamos ter vários casos, No caso, o décimo, o centésimo, milésimo, décimo de milésimo, centésimo de milésimo, milionésimo e assim por diante, Sempre contando quantas casas decimais você tem após a vírgula. E aí a quantidade de casas decimais após a vírgula é o que vai determinar como será feita a leitura de um número decimal. Então aqui alguns exemplos. 1/10 é o famoso 0,1. 4/10, 0,4. 1/100, é o 0,01. 35 centésimos é o 0,35 e 125 milésimos é o 0,125. É muito comum se ler dessa forma, 0,1, 0,02, enfim, mas é bom saber qual é a forma mais formal de se falar, Seguindo, operações. As operações elas também serão importantes aqui quando trabalhamos com os números decimais, porque, dado eles como elementos de um conjunto numérico tão importante, na verdade, dois conjuntos numéricos importantes, sendo eles racionais e irracionais, é importante saber como se opera. Então, a partir aí da adição e da subtração, compondo a soma, nós vamos ter a seguinte regra, É alinhamento. Alinhe as casas decimais, de modo que você possa montar ali o algoritmo de adição comum, que já se faz desde o conhecimento aí dos números inteiros, naturais, enfim. Então, veja aqui alguns exemplos. Eu quero fazer a adição entre 0,2 e 0,9. O que eu faço? Eu vou apenas alinhar as casas decimais. Tem apenas uma casa decimal. Então, alinhe as casas decimais e faça a conta normalmente. 2 mais 9 está dando 11, certo? Então, a gente subiria ali com uma unidade. Só um instante. A gente subiria aqui com uma unidade, E após subir com uma unidade, preserva-se o 1 anterior à vírgula. É importante perceber que, nesses casos, nós vamos preservar a quantidade de casas decimais envolvidas. Então, repara que aqui eu tenho só uma casa decimal envolvida. Só tem uma casa decimal envolvida. Então, a resposta precisa ter também uma casa decimal. Certo? Outro exemplo. 2,35 mais 0,17. Então, novamente, alinhou. Repara aí que você tem a mesma quantidade, novamente, de casas decimais, São duas aqui, são duas aqui. Feito o alinhamento, faça a adição. Então, 2,35 mais 0,17 resulta 2,52.
E, novamente, tinham duas casas decimais envolvidas na operação, resultado também com duas casas decimais envolvidas. Agora, repara aqui, ó, quando a quantidade de casas decimais ela nem sempre é igual, tá? Como será feito esse alinhamento? 89,36 mais 0,035 mais 97,89, nós vamos alinhar as casas decimais. Então, aqui, ó, primeira casa decimal, segunda casa decimal e a terceira casa decimal também está aqui. Repara que tem 3 casas decimais envolvidas na operação. Então, eu preciso ter uma resposta que contenha 3 casas decimais também. Após efetuar a adição, nós vamos chegar em 187,285. Essa dica, né, na verdade, essa informação de que a quantidade de casas decimais envolvidas precisa também aparecer na resposta final é o que nos vai ajudar a não errar. Tá? Muita gente costuma errar na hora de pontuar, de colocar a vírgula no lugar correto e erra uma questão, né, por bobeira. Então, é só lembrar, quantidade envolvida é a quantidade final que vai aparecer na minha resposta. Subtração é a mesma coisa. Após você alinhar, repara aqui o exemplo, 0,3 menos 0,1, após você alinhar as casas, você efetua o cálculo, de modo que 0,3 menos 0,1 é 0,2. Segundo exemplo, 25,4 menos 13,2. Então, alinhe as casas, vai encontrar uma resposta com a mesma quantidade e depois disso é só efetuar normalmente, resultando em 12,2. 356,85 menos 114,3 menos 0,35. Então, aqui, ó, novamente, alinhando as casas decimais, tem uma aqui, duas aqui. Tá? Nesse caso em específico, repara o seguinte, quando você fizer 5 mais 5, isso vai dar 10. Então, aqui embaixo, o que vai acontecer, na verdade, perdão, 5 menos 5. Quando você fizer 5 menos 5, vai dar 0. Então, aqui embaixo, ficaria um 0. Mas, quando se trata de números decimais, o 0, né, na terminação, ele não faz diferença. Então, você pode ocultá-lo, tá? Somente nesse caso. Então, continuando, após fazer toda a operação, chegamos em 242,2. Ok? Operações ainda. A multiplicação. Como se dá a multiplicação falando aí de números decimais? Bom, a multiplicação ela também vai seguir uma ideia parecida, porém, o resultado de casas decimais da resposta final precisa de uma atenção aí diferenciada, tá? Então, veja aqui. Nós vamos fazer exatamente a mesma coisa no sentido de ajustar, alinhar as casas decimais. Olha o exemplo aqui, ó, 3,2 vezes 2,1. Então, você só alinha as casas para que não haja erro. Feito isso, faz a multiplicação normal, como se nem tivesse vírgula ali. Finge que a vírgula não existe. Faz a multiplicação e no final você tem que voltar com a vírgula. É só essa a grande questão. Na hora de voltar com a vírgula, o que você vai fazer é contabilizar quantas casas decimais no total foram trabalhadas ali. Quando eu falo trabalhadas, é quantas casas decimais tem no primeiro número decimal, mais quantas casas decimais tem no segundo número decimal. Bom, o primeiro número decimal tinha uma casa decimal. O segundo tinha duas. Aliás, tinha uma também. Somando 1 mais 1, chegamos em 2. Tá? De modo que a resposta final tem que ter duas casas decimais. E aí você conta de trás para frente, 1, 2, coloca a sua vírgula. Outro exemplo, ó, 5,12 vezes 0,8. Faz o alinhamento ali. Normalmente, né, o número decimal que tem a menor quantidade de dígitos
né, ou que tem os dígitos mais fáceis de se calcular, né, pensando em multiplicação, a gente coloca embaixo. E aí você faz a multiplicação como se nem houvesse a vírgula, resultando no valor final aqui. Bom, preciso colocar a vírgula. Vou contar quantas casas decimais totais foram utilizadas aqui. Então, você tem no primeiro número 2 casas decimais, no segundo número apenas uma casa decimal. Então, 2 mais 1, 3. Preciso de 3 casas decimais para a resposta. Conta de trás para frente e chega no resultado 4,096. Último exemplo aqui, 1,75 vezes 3,11. Faz novamente suas contas como se não houvesse a vírgula. No final, conta quantas casas decimais totais foram trabalhadas. Você tem 2 na primeira, 2 na segunda. Logo, a resposta precisa ter 4 casas decimais. Contando de trás para frente, chegamos no resultado 5,4425. Tudo bem? Pensem que a multiplicação ela vai seguir muito parecido daquilo que nós já fazemos com números naturais. Só tem esse detalhe, né, de contar quantas casas decimais tem no total e preservar essa quantidade na resposta final, sempre contando de trás para frente. A divisão ela vai ter ali toda essa coisa da gente prestar atenção também, porque ela tem detalhes. A divisão por si só, né, mesmo pensando em números naturais, ela já costuma trazer muita dificuldade para o estudante, ou para a grande maioria de estudantes, mas se você guardar na cabeça, né, o processo, não vai ter erro. Veja bem, eu quero dividir aqui 48,23 por 0,2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar eliminar as casas decimais dos dois números, porque ao fazer isso, a conta fica muito mais simples, tá? Toda vez que você pega um número decimal e multiplica por 10, você anda uma casa com a vírgula, como se ele perdesse uma casa decimal. Então, você pode multiplicar um número decimal por 10 quantas vezes forem necessárias, até que ele perca todas as suas casas decimais, virando um número inteiro, né? Seja inteiro positivo ou inteiro negativo, enfim, mas ele vai virar um número inteiro. E a divisão, ela preserva a propriedade parecida com a das frações. Se você multiplica ou divide quem está dividindo, né, e quem está sendo dividido, ou seja, se você multiplica ou divide por um mesmo valor numerador e denominador, você não está alterando o processo operatório. Então, veja bem, eu vou pegar o 48,23 e vou multiplicar por 10 e depois vou multiplicar por 10 de novo, porque eu quero fazer com que ele ande 2 vezes com a vírgula até perder as casas decimais. Só que, se eu fiz esse processo para o 48,23, eu preciso fazê-lo também para o 0,2. De modo que, olha como vai ficar a conta. 48,23 vezes 10 vezes 10 é a mesma coisa que 48,23 vezes 100. E isso dá 4.823. 0,2 multiplicado por 10 e depois multiplicado por 10, ou seja, por 100, dá 20. Logo, nossa nova divisão é feita apenas com números inteiros. 4.823 dividido por 20. Faça o processo de divisão normalmente, tá? Como você faria, como já se está habituado a fazer. E encontra-se a resposta final, que para esse caso, né, é 241,15. Tá? Então, novamente, você vai verificar qual é o número, seja quem está dividindo ou quem divide. Qual é o número que tem a maior quantidade de casas decimais? Conta a quantidade de casas decimais, tá? E aí você, a partir daí, vai conseguir determinar qual vai ser a potência de 10 que vai multiplicar quem divide e quem está sendo dividido, de modo a eliminar as casas decimais e trabalhar apenas com números inteiros. Bom, pessoal, então
Então, terminamos por aqui nossa aula de números decimais. Bons estudos para vocês e até a próxima!